Oi meninas e meninos, tudo bom com vocês, minhas irmãs, meus irmãos? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Bom, vocês viram aí no texto a respeito do que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar a respeito do povo de Tessalonicenses. Qual era a diferença ali do povo de Tessalonicenses e do povo de Bereia, né? O que o povo de Bereia fez que encantou ali, que recebeu elogios de Paulo? Em uma das viagens de Paulo, ele foi ali em Tessalônica, né? Em Tessalônica, né? E depois ele passou por uma cidade próxima ali, que era Bereia. E ele reparou ali, entre um povo e o outro, a diferença. Bom, o povo de Bereia, ali na Macedônia, atualmente essa cidade de Bereia, gente, ela é chamada de Véria ou de Veróia. E foi feito um levantamento em 2011, que lá nessa cidade, em 2011, tá? Tem 43 mil habitantes. Então é uma cidade bem pequenininha que de lá naquela época. Bom, Paulo, em uma das visitas, né, que Paulo fez, uma das viagens que Paulo fez, se eu não me engano foi a segunda viagem missionária dele, ele esteve lá em Bereia e ele viu o quanto o povo de lá estava, os crentes de lá estavam com sede de ouvir a palavra de Deus. Bom, onde nós vimos isso na palavra de Deus? O povo de Bereia recebendo elogios de Paulo, né? E quem relata isso, quem escreve isso é Lucas, né? Lucas vê ali a situação e Lucas escreve, né? Ele registra a situação. Paulo em Tessalônica e em Bereia. Nós vamos ver o capítulo de Atos 17, nós vamos ler somente o versículo 11, que fala assim: ora, estes foram mais nobres do que o que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Hoje nós vemos, né, tantas igrejas nesse mundão aí de nosso Deus, tantas igrejas, tantas denominações, tantos tipos de pastores, né? E cada um com a sua característica. E o meu alerta hoje é que precisamos dar uma olhada se nas igrejas, a igreja que nós estamos, essa igreja, ela leva mesmo a palavra de Deus a sério, né? Se o teu pastor, ele tem falado a respeito da salvação, a respeito de Cristo Jesus, a respeito da ressurreição de Cristo, a respeito do quão importante é nós enxergarmos e assumirmos os nossos pecados e pedirmos perdão. Sim, nós somos pecadores. E o povo de Bereia, Paulo percebeu, né, que quando Paulo levava a palavra ali, falava sobre as Escrituras, o povo recebia com muita sede, com muita vontade, com muito gozo, né, com muita alegria. E além de receber, além de ouvir a palavra de Deus ali, a mensagem que Paulo estava trazendo para eles, e eles ouvindo ali com muita atenção, muito respeito, muita dedicação, eles também examinavam aquilo que Paulo estava falando, aquilo que Paulo estava passando para eles de ensinamento. Eram crentes que muitas vezes a gente não acha hoje. A gente encontra crentes indo para a igreja sem a Bíblia. Nós encontramos hoje crentes sentados no banco da igreja com a Bíblia fechada.
Ou então o pastor subiu no púlpito, o pastor fala, vamos ler, um exemplo, vamos ler Atos 17. O irmãozinho ali abre em Atos 17, o pastor dá outras passagens, você não vê aquele irmão mudando de página na Bíblia. Por quê? Paulo mesmo já fala, é importante que nós venhamos examinar não examinar as escrituras, sim, mas examinar o que aquele mestre, aquele pastor, aquele professor, aquele missionário está nos passando. Se aquilo que ele está falando condiz com a escritura, condiz com a palavra de Deus. Porque eu vou falar uma coisa, nós que estamos aqui, nós também erramos, nós somos seres humanos. E nós podemos, às vezes, falar alguma coisa, né? Sem, como se diz, sem pensar, sem maldade, acabar falando algo que não condiz com as escrituras, não condiz com a palavra de Deus. Então é muito bom, sim, que estejamos na igreja, estejamos ouvindo a palavra de Deus, ou na EBD, estejamos, sim, com a nossa Bíblia aberta. E qual que é a diferença, gente? Por que o povo de Bereia foi digno de receber elogios de Paulo? Por causa disso, o povo de Bereia, ele teve duas características maravilhosas, que se aos olhos de Paulo foi digno de elogio, que dirá aos olhos de Deus, que dirá aos olhos do Pai, né? Quando a gente recebe a palavra de Deus com muito amor, com muito carinho, com muito zelo, com muito cuidado, né? Nós, com o nosso coração aberto, com vontade de ouvir aquela palavra, imagina Deus como ele fica ao nos ver com essa alegria. É tão bom quando a gente, sendo pai, sendo mãe terreno aqui, quando a gente quer ensinar algo para o filho, ele fica assim, ó. O filho nem pisca, tá prestando tanta atenção no que você está falando, no que você está ensinando, ele nem pisca. Né? E quão mais gostoso é quando você ensina o teu filho e você pega o teu filho passando aquilo que você ensinou para ele está ensinando para o amiguinho. Gente, é muito prazeroso isso, é muito prazeroso, sabe? É muito gostoso mesmo. Qual é a primeira característica do povo de Bereia? Dos bereanos. Até bonito esse nome, né? Bereanos. Bom, eles receberam a palavra de bom grado. A palavra já fala isso, né? De bom grado, com grande avidez, com grande interesse. Vamos observar, essa primeira característica deveria estar presente na nossa vida, no nosso dia a dia. Sim ou não? Concorda? Eu creio que vocês concordam. Essa característica do povo de Bereia deveria ser a nossa característica. De ouvir atentamente a palavra de Deus e depois examinar. Ou durante você está ouvindo a palavra de Deus, vindo do teu pastor, do diácono, do presbítero, vindo de quem estiver ali em cima no púlpito, ou numa reunião na tua casa, né? Tem igrejas que têm essas reuniões, né? Uma vez por mês, uma vez cada 15 dias, uma vez por semana. Tem uma reuniãozinha na casa dos irmãos. Gente, essas reuniões são muito deliciosas. Às vezes não dá pra gente ir, essa é a verdade, né? Mas que elas são gostosas, elas são muito gostosas. Bom, examinar essa palavra, examinar o que está sendo falado, se está realmente nas Escrituras. Não que você está duvidando daquele irmão, duvidando daquela irmã, duvidando do pastor, duvidando da pastora, não isso.
mas eles também estão abertos a erros, a enganos, né? Como eu também estou, como você também está. E constantemente somos ministrados pela palavra através de vídeos, né? Através dos irmãos vindo falar com a gente. E nós precisamos sim examinar a palavra que nós estamos ouvindo através deste material inerrável. Não tem como errar. Eu posso errar, outras pessoas podem errar, mas a palavra de Deus, ela é inerrável, tá? A palavra de Deus foi escrita por homens abençoados por Deus, Deus falando ali, escreve. Eu ainda vou fazer um vídeo falando a respeito disso. Deus falando para os apóstolos, falando, né? Escreve. Olha que bênção que é. De repente você está aqui, isso não vai acontecer mais com a gente. Não vai acontecer com a gente. Aconteceu com eles, vamos dizer assim, que a Bíblia se iniciou e se findou. Ela está ali, você não pode mais acrescentar nenhuma palavra e nenhuma vírgula. Então, quando você vê alguém falando, olha, eu estou recebendo uma mensagem, isso não existe, isso não dá, isso não está escrito na Bíblia. Em nenhum momento Paulo, Silas, Marcos, João, em nenhum momento na Bíblia de Gênesis e Apocalipse você ouve falar que, olha, num dado momento, em qualquer momento na tua vida, chegará pessoas e escreverá cartas que Deus quer mandar para você, ou que Deus quer falar para você, ou que o seu antigo quer falar para você. Isso não vai acontecer, tá? E também aquela situação de que Deus mandou os teus anjos a mim e falou para que eu escreva uma outra Bíblia, porque essa Bíblia que tem hoje está rodando no mundo. A Bíblia Sagrada, ela está atrasada e não é mais dos tempos de hoje, não condiz com o tempo de hoje, então ela tem que ser atualizada. Nós vimos pessoas aí na televisão, pessoas muito conhecidas falando que a Bíblia precisa ser atualizada. Não, a Bíblia precisa ser analisada, ela precisa ser estudada, ela precisa ser lida, ela precisa estar na nossa mão dia após dia. Não existe, irmãs e irmãos, não existe nenhum livro mais atualizado no mundo que a Bíblia. Não é à toa que é o livro mais vendido no mundo. Eu mesmo, gente, olha, eu vou falar aqui para vocês, vou mostrar para vocês. Aqui, olha. Olha aqui, ó, quantas Bíblias eu tenho. Aqui. Olha quantas Bíblias eu tenho. E eu tenho Bíblias de uso meu. Tenho Bíblia de uso meu. Tenho Bíblias que eu já usei, hoje elas estão descansando. Tenho Bíblias minhas. Tenho Bíblias que eu quero adquirir ainda, né? Então, não existe nenhum livro mais atual que a palavra de Deus. Então, não se deixe enganar. Seja como os bereanos, seja como eles. Você ouviu a palavra de Deus? Vai lá, vai nas Escrituras, vai na sua Bíblia e veja. Irmão, onde está falando isso mesmo? Não tenha vergonha não, porque a gente não é obrigado a saber tudo. Onde está escrito isso mesmo, irmão? Anota no papelzinho, chega em casa e vai lá conferir, ver se o que... às vezes a pessoa interpretou errado, entendeu errado, né? A primeira característica dos bereanos foi receber de bom grado a palavra de Deus, receber com fome, com sede, receber com grado, bom grado, receber de coração aberto. A segunda característica dos bereanos foi
Paulo diz: além dos bereanos receber a palavra de Deus com avidez, com interesse, com bom grado e terem sede pela palavra de Deus, Paulo declara que eles, dia após dia, examinavam a palavra de Deus para saber se aquilo ali estava correto, se aquilo que eles estavam ouvindo de Paulo era verdade, se condizia com o que Paulo estava falando, se era verdade, não que eles duvidassem de Paulo, não isso. Mas nós temos que sim examinar as escrituras, examinar que eu tenho no grupo no WhatsApp, eu faço a leitura do livro, nós terminamos agora o livro de Atos, por isso mesmo que estou até falando, né, de Atos 17 aí, do povo de Bereia e do povo de Tessalonicenses, né, os Tessalonicenses. A diferença entre um e o outro. O povo hoje parece que tem preguiça de examinar as escrituras. Qualquer coisa, nem leva. Hoje o povo nem está levando mais Bíblia para a igreja, pega o celular ali. Eu não sou contra, mas eu também não sou a favor. Eu gosto de ter aqui a minha Bíblia, as minhas anotações da minha Bíblia. Eu bato o olho, eu já sei o que está falando. Referente às minhas anotações, eu já sei o que está falando, né? E a Bíblia no celular, você pode ser até contra o que eu vou falar, mas você não tem intimidade com ela. Você acaba não tendo intimidade. É uma Bíblia. Agora, a nossa Bíblia, a gente tem tanto amor, tanto carinho por ela, por essa Bíblia de mão. Jovens, adolescentes, pré-adolescentes, tenham a Bíblia de vocês de papel na mão. A coisa mais deliciosa que tem é a gente pegar a nossa Bíblia e ouvir esse barulho, ó. É muito delicioso. Irmãos, como é gostoso essa canção na Bíblia, na igreja, quando o pastor fala: irmãos, vamos abrir a Bíblia em Romanos. Aí você ouve assim os irmãos. A vontade. E a guerra? Quem vai achar o livro mais rápido? A coisa mais deliciosa do mundo, gente, é você pegar e ler a Bíblia, você abrir a sua Bíblia. O pastor tá falando. O meu pastor, ele é assim, ele dá, né, o texto principal, mas ele faz a gente passear na Bíblia. Abre tal lugar, aí abre tal lugar, em concordância, né? É a coisa mais deliciosa você ouvir esse barulhinho, essa canção durante o culto, os irmãos abrindo a Bíblia, buscando ali o livro, buscando os capítulos, e ver criança na EBD, gente. Ver as crianças na EBD, eu dou aula, né? Uma vez por mês, eu sou professora substituta na EBD hoje. E é muito prazeroso ver as criancinhas ali buscando, sabe? Buscando o livro, buscando o capítulo certinho da Bíblia. Então eu falo para você, não tenha vergonha disso daqui. É através disso daqui que você vai ter uma vida feliz em Cristo Jesus. É através da palavra de Deus que você vai conhecer a verdade. Não existe nenhum Deus que tenha palavra de vida eterna. Os bereanos, primeira característica deles é ouvir a palavra com muito amor, receber essa palavra. E além de receber, eles examinavam a palavra de Deus. Minha amiga, meu amigo, minha irmã, meu irmão, como você vai saber se eu estou falando a verdade para vocês? Se vocês não abrirem em Atos capítulo 17 e lerem Atos capítulo 17 inteiro. Não, eu quero ler, ver se o que a Andréia está falando é verdade. Abra a Bíblia e veja se o que eu estou falando é verdade. Tá bom? E qual a diferença dos tessalônicos, dos tessalonicenses? Eles também, como crentes, eles também recebiam a palavra de Deus. Eles ouviam a palavra de Deus, né? Os tessalonicenses e os
os povos de Beré, eles eram circunvizinhos, né? Moravam em cidades vizinhas, tá? Porque Paulo diz que os bereanos tinham mais nobreza no tocante à palavra de Deus do que os tessalônicos. É simples. Os tessalônicos também recebiam a palavra. Muitos ali criam no que eles ouviam. Tanto que nós vamos ver ali, né, na primeira, segunda carta, né, de Paulo às igrejas tessalônicas, que eles ouviam a palavra de Deus, mas muitas vezes a gente viu ele na segunda carta, principalmente de Paulo, fala ali, que Paulo achou o povo preocupado ali, porque eles achavam que Jesus já tinha voltado. Por quê, gente? De tanto ficar ouvindo outras pessoas que não estão de acordo com a palavra de Deus e falam aquilo que dá na cabeça deles. A segunda carta, eles achavam que Jesus já tinha vindo e eles tinham ficado. Olha o perigo, gente, disso. E eles tinham sido deixados para trás. Na segunda carta, Paulo vai escrever: gente, não se deixe enganar, quer por meio de profecias, né? Alguém que chegue aí falando profecias para vocês. Não se deixe enganar por meio de palavras. Alguém que venha pregar dizendo que Jesus voltou. Paulo fala assim, até que se entre nós aqui, nós escrevêssemos uma carta falando para vocês que Jesus já tinha voltado, não acreditem nisso. Vejam nas Escrituras. As Escrituras que eles tinham em mãos eram o Antigo Testamento, claro, né? Vejam que Paulo não questiona. Paulo podia falar assim, vocês, bereanos, por que eu estou falando e vocês estão aí abrindo a Bíblia de vocês, o livro de vocês, e vocês estão confrontando ali, vocês estão examinando se o que eu estou falando é verdade, se condiz com as Escrituras, por que vocês estão fazendo isso? Não. Paulo, nenhum momento Paulo faz isso. Paulo vê essa situação e elogia os bereanos. Porque é o que nós precisamos fazer. Ter as duas características dos bereanos. Ouvir a palavra de Deus com muito amor, com muito carinho, com o coração aberto. E examinar aquilo que estamos ouvindo. Como que eu vou examinar? Lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é inerrante, mas nós que passamos a palavra, nós que comentamos, nós que fazemos vídeos, pastores que estão no altar e outras pessoas que levam a palavra de Deus, nós podemos errar. Por que não? Nós podemos errar. Na hora do calor ali, nós podemos errar o que a gente está falando. Então, é de suma importância que quando alguém vem à tua casa, eu vim trazer uma palavra para você, vamos lá, irmãos, amém, vamos abrir a Bíblia. Onde está essa palavra que você está falando, né? Onde está? Então abra a Bíblia ali, examine aquilo que a pessoa está falando, examine. E uma coisa é certa, se todos os dias você examinar a palavra de Deus, não só no domingo, mas todos os dias você examinar a palavra de Deus, todo dia você lê, faça a leitura da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, 2, 10, 15, 20 vezes. Porque quando alguém chegar e falar para você da palavra de Deus, você já vai ter noção se aquilo ali condiz com a palavra de Deus, condiz com as Escrituras ou não. Seja um bereano. Teu pastor vai amar que você seja um bereano. Sabe por quê? Ele sabe que você examina as Escrituras. Que você não é aquele crente, como diz, né, aquele crente domingueiro, que só abre a Bíblia no domingo. E às vezes nem abre, né? Mesmo estando ali
se o pastor, se lá na tela lá, né, a igreja tem a tela, né, a televisão lá na frente, tudo que o pastor fala lá, o rapaz da mídia, a pessoa responsável da mídia, coloca o versículo lá. O versículo está lá, eu não preciso examinar a minha Bíblia. Precisa sim examinar a sua Bíblia, mesmo porque, amiguinhas e amiguinhos, irmãos e irmãs, existem traduções diferentes, né? Existem traduções diferentes. A minha Bíblia está falando dessa forma, a outra Bíblia está falando de outra forma. Então, isso sempre vai estar nos ajudando a entender e compreender a palavra de Deus. Tem tradução que é diferente, fala a mesma coisa, traz o mesmo conteúdo, o mesmo objetivo, mas ele traz um complemento. Se esse complemento não difere, não fere a palavra de Deus, mas nós temos que ver, né, analisar o tipo de Bíblia que você está lendo, se essa tradução é a tradução mais próxima do original. A diferença dos tessalônicos é que, né, é bem clara ali, os tessalônicos cristãos, né, crentes, recebiam sim a palavra de Deus com muito amor, né, com muito carinho, mas eles não examinavam a palavra de Deus. Então, todos que chegavam ali, eles acabavam recebendo a palavra, acreditando naquela palavra, né? E ali teve um dado momento que eles estavam até tristes, achando que Jesus já tinha voltado e eles tinham ficado. Por quê? Porque eles deram ouvido às pessoas que não estavam trazendo verdadeiramente a palavra de Deus. Ou pessoas que às vezes nem crente eram, né? E nem conheciam a promessa de Deus para a nossa vida, para a vida deles, e eles acabaram ali ouvindo quem não deveria ouvir. Bom, que o Senhor Jesus encontre o teu coração aberto para esta palavra, que em nome de Jesus você venha a ser um bereano e não um tessalônico, uma tessalônica, que a partir de hoje, ou que você sempre examinou, teve de costume de examinar a palavra de Deus, para que assim você não seja enganado e viva no engano. O nosso próximo vídeo vai falar a respeito de Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quero deixar aqui o meu beijo para vocês. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Examinem a escritura, tá aí, aproveite, pegue a sua Bíblia e examine ela, porque nós vivemos num país no qual nós temos a liberdade de ir para a igreja, nós temos a liberdade de examinar a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, né? E glória a Deus por isso. Então aproveita esse tempo, porque vai chegar uma época em que isso não vai ser possível. Vai chegar uma época em que você vai ter saudade de poder sair da tua casa no domingo para ir para a igreja. Porque você vai ser proibido de ouvir a palavra de Deus. Você vai proibido de examinar a palavra de Deus. Vai chegar uma época que você vai ter a sua Bíblia, não assim na prateleira como eu tenho, mas um buraco no piso da tua casa, escondendo a Bíblia, porque podem chegar homens, né, autoridades, que se encontrarem a Bíblia na tua casa, você vai ser morto por examinar, por eles saberem que você tem uma Bíblia na tua casa. E eles não vão querer saber se você lê ou se você não lê. Pelo fato de você ter uma Bíblia na tua casa, vai ser motivo de morte para você. Então, aproveite. Leia a palavra de Deus, porque ela vai ficar aqui, ó, gravadinha. E ninguém vai te enganar. E o dia que tirarem de você a palavra de Deus, a palavra física, ela vai estar aqui, ó. E ninguém vai te enganar. Ninguém vai tirar daqui, ó, de você a palavra de Deus. O ensinamento que Deus tem
te dado dia após dia. Um beijo, Deus abençoe vocês. Se inscreve no canal, você que está chegando agora, dá um like, compartilha com as tuas amigas, com teus amigos, com os seus irmãos, com as suas irmãs e deixa um comentário. Você já sabia, você já tinha ouvido falar a respeito do povo, os bereanos, o povo de Bereia? Já tinha ouvido falar? Escreve aí para mim nos comentários. Beijo e eu fico por aqui. E tchau, tchau!